Olá e seja bem-vindo à parte 2, bem-vindo, né, e bem-vinda à parte 2 da nossa aula 6, né? A gente está aprendendo aqui sobre uma situação, né, um pouco desfavorável para nós, né? Ou seja, a habilidade estratégica que o adversário tem, mas, né, como eu falei, nós temos um que é o dono de tudo, né? Ele que é o criador da estratégia. Então, se a gente está ligado com o Senhor, a gente consegue não só se livrar dos planos, né, das estratégias do adversário, mas também a gente consegue estabelecer estratégias para vencê-lo, para a gente alcançar os objetivos que a gente tem e, inclusive, o objetivo de tirar pessoas, né, das suas mãos, aí, do seu cativeiro. Então, não só uma condição passiva, né? Eu tenho que entender quais são as estratégias do adversário para me livrar. Você está sempre correndo como o rato ali, né? Por exemplo, Tom e Jerry, né? O rato sempre correndo do gato. Não, você tem que também atacar, você tem que ter uma atitude ativa, né? Você tem que ir ali, assim conforme Jesus nos ensinou, que as portas do inferno não prevalecerão. Quando ele fala sobre portas, é uma região que se fechou para se defender. Então, o adversário, quando ele não tem um ataque da nossa parte, então ele vai bater, né? Você já viu uma luta de boxe? O camarada que ele fica ali só esquivando, só defendendo, o outro aproveita e vai batendo. Às vezes é até uma estratégia, mas aí eu não estou falando disso, né? Às vezes é uma estratégia buscando com que o outro se canse, né? Então eu vou suportando ali até o outro se cansar, quando o outro se cansar eu começo a bater. Mas dentro do que eu estou falando, às vezes o povo de Deus assume uma condição passiva, não faz nada contra Satanás, e aí ele tem total, né, mobilidade, aí, total condição de só atacar, porque sabe que não vai vir ataque, não vai vir contra-ataque nenhum, nem ataque nem contra-ataque, né? Então ele fica tranquilo, sabendo que não, aqui eu só vou bater. O máximo que eu posso conseguir de prejuízo aqui é não acertar um murro ou outro, mas na maioria das vezes eu vou acertar, porque a pessoa ela não vai reagir mesmo, só vai se defender, e é a condição que muitos dentro do povo de Deus hoje estão, né? É só se defender, e aí a gente tem que se levantar para dar umas bordoadas também no território do inimigo. Então, dando continuidade aqui a esse assunto, a gente vê aqui que, olha o Senhor Jesus aí no deserto, né? Nessa situação, a Bíblia também ensina sobre como que o inimigo ele trabalhou para conseguir, na verdade, tentar, né, uma investida, um bom êxito aí na sua investida contra o Senhor. A gente vê que ele tentou 3 vezes na tentação de Jesus, né? Ele tentou 3 vezes, não foi bem sucedido, mas ele não parou por aí. O interessante é que a gente vai aprender uma coisa aqui que Satanás aprendeu muito bem, mas o povo de Deus tem uma dificuldade muito grande em aprender isso. Vamos dar seguimento aqui, olha só. Lucas capítulo 4, versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, ou seja, ele tentou, foram as 3 principais formas, que inclusive ele usa até hoje, com o povo de Deus, para tentar tirar Jesus do foco, para tentar tirar Jesus de jogada, né? Porque se o Senhor Jesus ele cede a qualquer uma dessas tentações, acabou a salvação, não tem mais salvação. Aí o Senhor ele teria se submetido ao governo de Satanás. E aí a gente estaria perdido. Mas o Senhor ele foi vitorioso em tudo aquilo que ele fez, em tudo que ele viveu, em todas as tentações que ele sofreu. E aqui diz assim, ó, passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. Ó, vitória. Apartou-se o diabo. Mas olha que detalhe interessante no final do versículo. Até momento oportuno. Se fosse a maioria de nós, povo de Deus, ser humano, enfim, a grande maioria ia fazer o quê? Ia se apartar, murmurando, reclamando,
Ai, não consegui. Ai, a vida é uma desgraça. Ai, nossa, olha que cara difícil, não caiu em nenhuma tentação. Ah, não quero mais saber dele, não. Mas o adversário, ele fez o seguinte, ó, até momento oportuno. Ele saiu ali, olha a mentalidade do inimigo sendo revelada aqui nesse texto. Ele saiu da tentação de Jesus pensando o seguinte: não foi dessa vez, mas eu volto. Foi isso que o adversário pensou. Quando você vê essa revelação nesse texto de Lucas, você vê exatamente esse pensamento que o adversário teve. Não foi dessa vez. Então, o adversário, você vê na sua vida, ele nunca desiste de te atrapalhar. Ele é como se fosse aquele coiote colocando armadilha para o papa-légua cair. Bota pedra, bota ali um negócio para você comer, para a pedra cair em cima de você, pinta uma placa como se fosse o caminho para você bater ali naquela placa e morrer, para ele poder te comer. É assim. É sempre tentando uma forma diferente para fazer você parar, para fazer você desistir. Aí, de repente, você pode até pensar agora assim, poxa, mas por que tanta investida, por que tanta dedicação em me prejudicar se ele já está prejudicado? Você já viu algumas pessoas que quando elas perdem, ela detesta a tua vitória? Esse é um sentimento maligno. Então, a pessoa, isso daí é uma revelação do sentimento de Satanás, que é o que move Satanás. Ele já poderia, de repente, falar assim, eu já estou perdido mesmo, deixa eu ficar aqui de boa, deixa o ser humano para lá, deixa eles viverem do jeito que eles quiserem, se quiser servir ao Senhor Jesus, serve, se não quiser, não serve, eu vou tirar umas férias. Ele poderia ficar sossegado, mas ele tem ódio, porque ele sabe que o tempo dele está chegando e que você não vai ter o mesmo fim dele. Então ele não quer isso, ele quer, não, eu me prejudiquei, eu vou ter que prejudicar o outro também. Então você tem que estar atento a essa questão do inimigo para que você não venha também ir para um lugar, que é o Lago de Fogo, que não foi preparado para você. Muitos estão desistindo no meio do caminho, mas é importante que você permaneça de pé. Então vamos lá. Olha a mensagem de Deus para nós. Ó. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Tá ele aí. Ó. Ele não é tão feio assim, mas botei essa imagem aí. Né? Bem, na verdade, essa imagem de treva é muito parecido até com algo que eu vi. Eu não tenho dom de visão, de revelação e tal, mas uma das poucas coisas que eu vi no mundo sobrenatural parecia mais ou menos com isso daí. Então, se a gente pudesse ver, se Deus abrisse nossos olhos, a gente já está muito mais atento, né? Porque quando a gente vê, aí a gente acredita. Geralmente é assim, né? A gente é bem tomé. E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque é um assunto fundamental para o nosso sucesso, nossa caminhada cristã. Deus te abençoe.